Olá, pessoal. Eu gostaria de fazer algumas considerações gerais sobre geometria espacial. Geometria espacial é ensinada desde a educação básica e é uma pergunta muito comum entre os estudantes, é por que eu estudo isso? O que isso vai servir na minha vida? E, curiosamente, esse é o tipo de pergunta que, para mim, é fundamental e que os professores geralmente não têm clareza para responder isso. Um parênteses, observar que a impressão que eu tenho é que, como humanidade, a gente ainda não tem resposta, não tem um currículo claro de matemática em país nenhum do mundo que eu conheça, que deixe realmente claro, tópico a tópico, o porquê você estuda aquele tópico na escola. Porque quando você fala de educação básica, você está entendendo que são os conhecimentos que qualquer cidadão precisa ter para o exercício da cidadania e para o trabalho, para o mundo do trabalho, como está em moda falar hoje. Então, especificamente, geometria espacial, hoje na escola, ela tem se tornado algo, um glossário de termos. Você aprende na educação, especialmente no ensino fundamental, muitos nomes para geometria espacial. E no ensino médio, você aprende a calcular áreas e volumes. O que acaba criando uma grande algebrização da geometria. Mas o pensamento geométrico é algo importante em si, eu vou tentar deixar claro para vocês. Então, tentando responder objetivamente a pergunta por que se estuda geometria na educação básica. Bem, segundo uma teoria das inteligências múltiplas de Gardner, você tem algumas inteligências diferentes entre si, e entre elas está a espacial, de que você ver o mundo em 3D. Vou ler aqui de um artigo da PsychOnline News, uma revista online de psicologia. Ele fala assim: a inteligência espacial é a capacidade de observar o mundo e objetos em diferentes perspectivas. Está relacionada a esse tipo de inteligência em que se destacam os profissionais de xadrez e artes visuais, pintores, designers, escultores. Pessoas que se destacam nessa inteligência geralmente têm habilidades que lhes permitam criar imagens mentais, desenhar e identificar detalhes, além de um sentimento pessoal de estética. Com essa inteligência desenvolvida, encontramos pintores, fotógrafos, designers, publicitários, arquitetos e outras profissões que exigem criatividade. Para fins de curiosidade, vocês devem estar querendo saber quais são as outras inteligências. Então, tem a intrapessoal, que é entender a si mesmo, entender o que sente e o que quer. Linguística, encontrar as palavras certas para se expressar. Corporal sinestésica, que é coordenar a sua mente com o seu corpo. Interpessoal, que é entender os sentimentos e motivações das pessoas. Existencial, questionar o porquê vivemos e porquê morremos. Lógico-matemática, que é fazer e provar quantificações e hipóteses. Musical, diferenciar sons, ritmos, tons e timbres. Naturalista, que é entender os seres vivos e a natureza. Segundo Gardner, não existe uma inteligência que se sobrepõe às outras. Como seres humanos, precisamos de todas elas nas diversas atividades que exercemos. E eu imagino que na educação básica você não devia tentar privilegiar todas elas igualmente, dado que você está formando um cidadão não especialista. Então, tá aí. A gente estuda geometria espacial. Uma resposta simples, porque ela é uma das inteligências que o indivíduo tem.
Na escola, geralmente, se privilegia a lógico-matemática e a linguística. Então, você podia também argumentar que para disciplinas específicas de exatas é fundamental. Tem artigos de educação matemática que mostram a correlação entre o desempenho de estudantes em disciplinas no início de curso de engenharia com o conhecimento deles em geometria espacial, mais especificamente a capacidade de visualização geométrica, que é um dos objetivos dessa disciplina. Então, vamos lá. Desenvolver a visão geométrica espacial é um dos objetivos gerais dessa disciplina. Desenvolver a argumentação lógica, que é algo também fundamental para o exercício da cidadania, e o uso do raciocínio geométrico na resolução de problemas. Bem, na disciplina de geometria plana, vocês já começaram a trabalhar um pouco a geometria axiomática. Isso é importante para vocês terem a consciência da matemática, da organização da matemática como ciência. Então, pela organização axiomática, você tem uma série de afirmações que geralmente são poucas, independentes entre si, que são suficientes para, através da lógica, você completar uma teoria. Nesse sentido, a gente tem alguns conceitos que a gente chama de primitivos. Para a gente vão ser ponto, reta e plano. Esses conceitos, significa que o conceito primitivo é um conceito que não se pode ou simplesmente não se quer definir, não se pretende definir na teoria. A gente não vai definir ponto, reto e plano, embora a gente esteja no meio do caminho entre considerá-los como objetos genéricos, em que você não precisa ter uma visualização, uma intuição a respeito deles, e os objetos que você já deve trazer da sua bagagem de educação básica do que é um ponto, algo adimensional, o que é uma reta, algo que só tem uma dimensão, ou tem só comprimento, mas não tem largura. Um plano, algo que tenha comprimento e largura, mas não tenha profundidade, e assim por diante. Então, é necessário os conceitos primitivos para o desenvolvimento de qualquer teoria axiomática. A gente não espera que isso fique realmente totalmente claro para vocês, mas é aos pouquinhos que você vai aprendendo a diferenciar, a organizar a matemática na sua cabeça. Tive um professor que costumava dizer que a matemática se aprende pelo método de aproximações sucessivas. E é isso. Nesse momento, a gente vai aprender a fazer demonstrações. Isso sim é um objetivo importante da disciplina, mas o método axiomático, você vai ter uma vaga ideia do que ele vem a ser, e a gente espera que até o final do curso isso esteja bastante claro para você. Mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Matemática você precisa ganhar experiência. Bem, outro motivo para se estudar agora no ensino superior, no caso na formação de professores, vocês vão ser professores. Por que vocês precisam estudar geometria espacial, mesmo supondo que vocês já estudaram na escola? Os professores de escola, é muito comum que eles tenham dificuldade em geometria espacial. Tem escolas que pagam melhor para os professores que aceitam dar aula de geometria espacial. Isso não é falha de vocês, isso provavelmente é falha nossa como formadores de professores, e estamos tentando corrigir. Vamos tentar fazer uma disciplina em que isso seja realmente significativa para o exercício da profissão de vocês. Então, no estudo da disciplina, eu gostaria que vocês sejam cuidadosos com as demonstrações do material, que vocês façam, realmente tentem acompanhar as demonstrações, elas vão servir para os exercícios como
um método para se fazer. E, bem, eu acho que por enquanto tá legal. Acho que esses são os principais objetivos da disciplina. E vamos seguir adiante. Um abraço a todos, uma boa semana.